Você sabe quem são os personagens mais poderosos de Solo Leveling? Tudo começou quando portais surgiram, trazendo monstros e ameaças que desafiaram o mundo. Entre caçadores, governantes e monarcas, alguns se destacaram como os mais fortes. Tem gente que ficou de fora, mas não dá pra ignorar. Agora, vamos ao que interessa. Você vai ver quais são os 10 personagens mais fortes de Solo Leveling e descobrir o que fez cada um merecer o seu lugar no topo. Antes de revelar o rank principal, vale destacar duas menções honrosas. Nomes poderosos à parte, que não entraram na lista. Começando pelo o Arquiteto, o mestre das estátuas e o criador do sistema. Você pode até achar que o Arquiteto é só aquela estátua que aparece na dungeon dupla no início de Solo Leveling, mas ele é muito mais ameaçador do que parece. Além de controlar outras estátuas, ele também é a estátua do Anjo Encapuzado, com 6 asas, 8 braços e olhos vermelhos brilhantes. Ele comanda várias estátuas de rank S, cada uma equipada com armas únicas, incluindo uma que dispara feixes capazes de vaporizar humanos instantaneamente. Além de ser extremamente rápido e mortal, o arquiteto ele foi o responsável por desenvolver o sistema que fez o Jin-Woo evoluir e absorver todo o poder do Monarca das Sombras original. E a outra menção honrosa vai para o Beru. E falando em sombras poderosas, não dá pra gente esquecer do Beru. Beru começou como um monstro de rank S, já forte o bastante para eliminar vários caçadores de alto nível. Depois que virou sombra do Jin-Woo, ele evoluiu demais, ganhando poderes e habilidades únicos que o tornaram um dos aliados mais poderosos do protagonista. O Beru tem uma força simplesmente brutal e uma velocidade impressionante. E ele, apesar de ser uma sombra, ele foi decisivo em várias batalhas. Mesmo não estando na nossa lista principal dos 10 personagens mais poderosos, o Beru ele merece o seu lugar aqui numa menção honrosa. Mas agora, dito tudo isso, vamos pro primeiro nome da nossa lista. Em 10º lugar, Keresha, Monarca da Praga. Keresha, a terrível Monarca da Praga, é uma entidade que domina uma praga mortal capaz de devastar exércitos inteiros em questão de segundos. O poder dela não se limita apenas à disseminação de doenças e toxinas mortais. Ela também controla insetos, mutantes que compõem suas tropas letais. Esses insetos são tão numerosos e eficientes que poderiam rapidamente matar até mesmo você caso fosse um caçador de rank S. Em combate direto, Keresha mostrou uma capacidade impressionante de adaptação e resistência sobrenatural. Durante o confronto com Jin-Woo, ela resistiu a diversos ataques poderosos, exibindo regeneração acelerada e habilidades que desafiavam as estratégias convencionais. E além disso, Keresha consegue multiplicar suas forças exponencialmente, criando continuamente reforços que deixam qualquer luta mais difícil. Uma característica muito importante dela é a sua presença intimidante que paralisa e intimida os inimigos com um medo profundo. Só a presença da Keresha seria o suficiente para poder te intimidar e te paralisar psicologicamente, sem você poder fazer absolutamente nada. Por causa desses feitos incríveis de destruição e do domínio absoluto de exércitos de insetos devastadores, Keresha merece facilmente um lugar nessa nossa lista. Além de tudo isso, Keresha demonstrou também uma resistência extraordinária em batalhas. E tudo isso faz com que ela mereça o 10º lugar na nossa lista. E agora vamos para o 9º colocado. 9º lugar, Monarca do Corpo de Ferro, o rei dos humanoides monstruosos. Conhecido como Tanark, o Monarca do Corpo de Ferro, ele é o gigante entre os humanoides monstruosos, com um poder e resistência que vão muito além do comum. Embora pouco visto no manhwa e no anime, seu protagonismo na novel original revela um guerreiro lendário, cuja força desafia qualquer expectativa. Ele possui força e resistência sobre-humanas. Você não encontraria um golpe capaz de abalar a sua armadura natural. E prova disso é quando ele enfrentou um caçador de rank nacional e venceu sem sequer suar. Esse feito já mostra que, contra Tanark, estratégias convencionais simplesmente não funcionariam. Além dessa sua força bruta, Tanark também domina uma técnica que se chama apagamento da existência. Com essa técnica, ele pode simplesmente eliminar algo do tecido do universo. Isso faz com que nada reste. Nenhuma técnica de restauração ou de ressuscitação seria o suficiente para aguentar esse golpe. Por todos esses seus feitos de vulnerabilidade física, derrotar um caçador de rank nacional com facilidade, o Tanark ele se destaca nessa nossa lista. E agora vamos para o 8º lugar da nossa lista. Em 8º lugar, Sung Yu Huan. Sung Yu Huan sempre foi mais do que apenas o pai do protagonista. Ele foi um dos primeiros caçadores coreanos a alcançar o rank S, mesmo sem receber reconhecimento oficial na época. Sua reputação se construiu entre lendas e sussurros de companheiros de guilda. Imagine você preso em uma masmorra escura, quase sem esperanças e de repente ser salvo por governantes que escolhem você como receptáculo de um fragmento da luz mais brilhante. Foi exatamente assim que Sung Yu Huan ganhou uma segunda chance e um poder que mudaria o rumo da história. Com a técnica da autoridade do governante, ele não só consegue invocar armas místicas,
mas também se teletransportar e controlar vários aspectos no campo de batalha. Essa bênção foi capaz de transformá-lo em uma verdadeira arma da natureza, capaz de derrotar os seus adversários com golpes precisos e também usar estratégias extremamente letais. E seu verdadeiro teste? Enfrentar nada mais do que dois monarcas ao mesmo tempo. E apesar de não ter derrotado esses dois monarcas, ele foi capaz de segurá-los para proteger o Jinyu, e isso já é um feito extremamente incrível, o que deixa ele na nossa lista dos 10 personagens mais poderosos de Solo Leveling. E agora vamos para o número 7. Em sétimo lugar, Bellion, a sombra mais forte. Bellion é uma figura imponente, um guerreiro das sombras com duas asas negras, vestindo uma armadura maciça e empunhando uma lâmina segmentada que se move com precisão letal. Nascido da mítica árvore do mundo, cujos galhos alcançam o céu como um véu gigantesco, ele representa o ápice do poder sombrio. Apesar da aparência sombria, Bellion não é apenas um símbolo. Ele comandou o grande exército das sombras que pertencia ao antigo monarca das sombras, liderando milhares de criaturas em batalhas devastadoras. Seu controle é tão absoluto que basta um gesto para que legiões inteiras obedeçam sem questionar. Em uma demonstração de força absurda, o Bellion ele foi capaz de derrotar o monarca do Corpo de Ferro, sem muitas dificuldades. Isso prova que o seu poder ele transcende qualquer arma ou armadura material. Isso prova que ele não é apenas um competidor. Apesar de ser uma sombra, ele merece o seu lugar aqui nessa nossa lista. E agora bora pro sexto lugar. Em sexto lugar, Rakan, o monarca das presas bestiais. Rakan é o rei das feras e um dos monarcas mais temidos do caos, um verdadeiro símbolo de brutalidade animal. Em vez de depender de mana tradicional, ele combina força bruta, telecinese e regeneração impressionante para dominar qualquer adversário. Sua forma espiritual é aterrorizante, um enorme lobisomem branco cujos músculos saltam e garras afiadas brilham à luz, amplificando sua força e ferocidade ao máximo. Quando você o vê transformar, sabe que está diante de algo além do comum. E em uma batalha lendária, o Rakan enfrentou nada mais do que o ranking nacional número 1 do mundo, Thomas André. E apesar de ter sofrido golpes brutais e mortais, ele resistiu com facilidade. E a sua resistência sobre-humana provou que, mesmo ele sofrendo golpes de adversários incríveis e golpes que seriam mortais, a sua regeneração foi capaz de reconstruir membros inteiros como se fossem nada. Por ter uma combinação de um controle telecinético, um poder ancestral e uma cura instantânea, Rakan merece o seu lugar na nossa lista. E agora bora pro quinto lugar. Em quinto lugar, Szilard, o monarca do gelo. Szilard é um elfo das Terras Nevadas, que domina o gelo em todos os seus aspectos. Você já imaginou criar golems de neve com um movimento de mão ou atirar flechas que congelam tudo ao redor? Ele faz isso como se não fosse nada. Além das armas e construtos de gelo, Szilard pode erguer prisões sólidas que prendem seus inimigos como se estivessem dentro de estacas geladas. Imagine a sua liberdade sendo selada por paredes de gelo afiado, não dá chance para qualquer fuga. E o seu maior destaque feito foi na sua luta contra aquele velhote, o Gongunri, um caçador de rank S, extremamente poderoso e um fragmento da luz mais brilhante. Com uma combinação de um poder e controle absoluto sobre o gelo, de técnicas e táticas incríveis e derrotando também um dos caçadores mais poderosos do mundo, o Szilard ele merece o seu lugar na nossa lista. E agora bora pro quarto lugar. Em quarto lugar, Antares, o monarca da destruição. Aqui a coisa fica séria. Antares é o monarca fisicamente mais poderoso de que se tem registro, superando até o próprio monarca das sombras. Ele foi o rei supremo dos dragões, seres capazes de causar destruição inimaginável, e se tornou o vilão final de Solo Leveling. A resistência de Antares é praticamente imbatível. Ele ignora ataques capazes de aniquilar outros monarcas com facilidade. Seu grito de mana, conhecido como Medo do Dragão, causa terror absoluto, enlouquecendo os inimigos e quebrando suas defesas mentais. Além disso, suas rajadas de fogo incineram caçadores e soldados das sombras, reduzindo-os a cinzas em segundos. E como eu já te disse, a partir daqui, os personagens ficam extremamente mais poderosos. E no caso de Antares, ele é capaz de se transformar em um dragão colossal, o que aumenta muito a sua força bruta, a sua velocidade e também o alcance dos seus ataques. E quando ele está nessa sua forma de dragão, ele é capaz de dar sopros de fogo que simplesmente seria capaz de varrer exércitos inteiros com um único golpe. E mesmo com todo esse poder, toda essa sua brutalidade, todo o seu exército, Antares ele merece o nosso quarto lugar. E agora vamos pro top 3 da nossa lista.
Em terceiro lugar, Ashborn, o Monarca das Sombras. Ashborn é o lendário Rei dos Mortos e o verdadeiro Monarca das Sombras, cuja ambição ultrapassou o desejo de simples conquista. Embora o seu propósito fosse extinguir a humanidade, ele demonstrou um lado curioso de benevolência, ansiando por um fim pacífico para as guerras intermináveis. Fisicamente, sua força é brutal e imparável. Ele já derrotou 2 monarcas em um único embate e estourou o crânio de Baran com apenas uma mão, provando que nenhum oponente resiste ao seu poder esmagador. Mas o verdadeiro trunfo de Ashborn está em seu exército sombrio, que cresce a cada batalha ao extrair as sombras dos cadáveres que derrota. Esses guerreiros renascidos tornam-se aliados leais, criando uma legião capaz de desafiar até os deuses antigos. O seu exército de sombras ficou tão poderoso que ele seria capaz de enfrentar sozinho vários dos monarcas mais fortes, os governantes e até um exército de dragões. Era uma quantidade de poder tão imensa que ele obrigou o arquiteto a construir todo um sistema complexo para que alguém ou outro ser conseguisse absorver todo esse poder. E o Ashborn, então, ele merece o nosso terceiro lugar na lista, e agora bora pro nosso segundo lugar. Em segundo lugar, Sung Jiun, o novo monarca das sombras. Sung Jiun começou como um caçador fraco e praticamente sem reconhecimento, mas foi escolhido pelo próprio Ashborn para herdar seus poderes, um peso tão grande que quase o consumiu. Para equilibrar essa carga, ele recebeu o sistema de níveis, permitindo um crescimento contínuo e controlado. Ao longo de sua jornada, Jiun absorveu completamente os poderes do monarca das sombras, tornando-se tão poderoso quanto o Ashborn, mas levando a sua força a um novo patamar. Ele não apenas dominou as habilidades básicas de controle de sombras, mas também desenvolveu técnicas exclusivas, como a evocação de guerreiros sombrios altamente especializados. E o seu exército de sombras foi ainda mais poderoso que o de Ashborn. Apenas o Beru foi capaz de destruir e aniquilar facilmente vários caçadores de rank S. E além disso, o Ji-1 ele também foi capaz de demonstrar várias técnicas e várias táticas de combate capazes de destruir exércitos. Com o domínio absoluto de um exército de sombras e ainda capaz de evoluir constantemente esse exército em um sistema de níveis, o Ji-1 ele merece o segundo lugar na nossa lista. E agora finalmente vamos para o primeiro colocado. E em primeiro lugar, o Ser Absoluto, o criador de tudo e o poder máximo. No começo de tudo, existia apenas o Ser Absoluto, uma entidade primordial cujo poder transcendia qualquer limite conhecido. Ele dividiu a luz para criar os governantes e as trevas para forjar os monarcas, observando a eterna guerra entre eles, como se fosse um espetáculo divino. Quando os governantes imploraram por sua força para erradicar de uma vez por todas os monarcas, o Ser Absoluto permaneceu em silêncio, misterioso e inabalável. Essa recusa levou 7 dos 8 governantes a se rebelarem e a matarem o próprio Criador. Mesmo após a sua morte, o Ser Absoluto se manteve como uma força suprema da existência, capaz de gerar e destruir tudo, incluindo o tecido do tempo e do espaço. Seu poder ilimitado permanece no coração do universo de Solo Leveling, e isso garante que, mesmo ausente, ele continue sendo a verdadeira autoridade sobre todas as coisas. Pela sua natureza onipotente, a sua influência na criação de todas as raças e a sua habilidade de controlar e manipular o tempo, o Ser Absoluto ele merece o seu primeiro lugar na nossa lista. E assim a gente encerra a nossa lista com os 10 personagens mais poderosos de Solo Leveling. E agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo. Concorda com a minha lista ou você mudaria alguém de posição? Deixa aqui com argumentos, por favor. E se você gostou desse tipo de vídeo, clica nesse outro aqui, onde a gente fala dos 10 caçadores mais poderosos de Solo Leveling. E é isso, deixa o seu like, fortalece o canal, não se esquece de inscrever para receber vários outros conteúdos incríveis como esse. E é isso, valeu e até o próximo vídeo.